como criar um sistema web com JavaScript. E aí pessoal, beleza com vocês? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com mais pessoas, deixa aí seu like para ajudar esse conteúdo a se espalhar, beleza? Mais e mais. Aqui na descrição eu vou deixar um presente meu para você, que é um meu mini curso, onde eu vou te ensinar a criar um jogo com JavaScript do zero. Então, clica aqui embaixo na descrição, coloca teu e-mail que eu vou te enviar esse conteúdo incrível, gratuito para você. Então, chega de demoras e vamos ao que importa, que é a aula. E aí pessoal, beleza com vocês? Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Como criar um sistema web. A gente está utilizando JavaScript, Express, Node.js, Firebase para guardar os nossos dados. Nesta nona aula, vamos fazer a parte de seleção de arquivos. Então vamos selecionar um ou mais arquivos, segurando Shift, segurando Ctrl, assim como é na realidade um gerenciamento de arquivos em nuvem, beleza? A gente vai partir do problema, que é a questão como fazer a seleção de um ou mais arquivos usando JavaScript. Por exemplo, aqui ó, é uma seleção de 3 arquivos. Depois de uma, eu posso selecionar todas de trás para frente, de frente para trás, não importa a ordem. Então vamos realizar essa tarefa usando nosso querido JavaScript. Aqui está, galera, o nosso cenário atual. Se vocês vêm acompanhando as aulas, você deve estar nesse cenário atual. Se você chegou aqui por esse vídeo, saiba que temos 8 vídeos anteriores a esse, que um é sequência do outro. Então, para que você possa fazer o projeto, eu recomendo que você assista às aulas anteriores, beleza? Qual é o nosso cenário atual nesse momento? Em nosso sistema, estamos lendo lá no Firebase os dados e fazendo um for each para listar eles em tela via JSON. Não é assim? Precisamos criar uma lógica para quando o usuário clicar em algum arquivo, a gente saber dessa informação que ele clicou. Ignore aqui esse erro de português, gente. Então vamos fazer essa lógica, vamos capturar esse momento de clique para a gente ter a noção que o usuário clicou ou não, beleza? Então vamos lá para o Visual Code para escrever essa lógica. Então já estamos aqui no nosso Visual Code e vamos escrever aqui ó, antes, né, de a gente retornar o nosso elemento ali. Vamos capturar esse evento para a gente conseguir fazer a manipulação. Aqui vamos criar o nosso método de início, chamar aqui de início esse método aqui vai receber a LI, né? E vamos escrever ele aqui embaixo. Copiar aqui. Aqui vai ser o seguinte, vamos pegar aqui ó, essa LI ponto e adicionar um escutador para ficar ouvindo o nosso elemento. Vamos chamar esse escutador, quando ele escutar um clique do usuário, ele vai nos avisar. Ele vai nos retornar um evento que vamos fazer o seguinte, li.classList.toggle adicionar, vamos aqui adicionar uma classe CSS chamada select. Essa classe CSS eu vou colocar para aparecer aqui para vocês verem o que ela faz, né? Ela vai dar um efeito de seleção ao nosso arquivo, né? Um azulzinho para o usuário distinguir se o arquivo foi selecionado ou não. Não se preocupe que esse código eu vou detalhar mais ele lá no nosso PowerPoint. Salvar ele aqui e fazer o nosso teste. Então aqui vamos fazer o nosso teste. Salvei aqui o código. Vou abrir aqui o navegador. Já carreguei aqui o código, né?
como vocês podem ver, e eu vou fazer a seleção. Veja que a classe foi aplicada, certo? Então, eu já consigo fazer essa seleção. Vamos lá para o PowerPoint para mim te explicar aquele código, beleza? Então, eu vou te explicar aqui linha a linha, passo a passo, o que a gente fez para chegar àquele resultado que você acabou de ver. Primeiro, criamos um método, né, chamado início do evento, LI, e aqui estamos recebendo o elemento em si via parâmetro para conseguir trabalhar com ele dentro dessa função de método. E aí eu dei aqui um li.add_listening, que é o que? Eu adicionei a esse elemento uma escuta chamada clique. Então, quando o usuário clicar em algum elemento, no elemento LI, que é a nossa lista de elementos, eu vou ter um retorno chamado evento. E aí eu fiz o seguinte: quando esse evento de clique acontecer, eu quero que você acesse a minha lista de classes de forma bem resumida. Por exemplo, se tiver clicado, ele adiciona, se não, ele remove. Então, se o evento for clicado, ele adiciona a classe select. Se eu voltar a apertar para desselecionar, ele remove essa classe. E aí dá aquele efeito que a gente viu em tela. E é assim que é feita a seleção via JavaScript. Mas eu não sei se você notou, mas temos um problema. Que o toggle ele está funcionando como se o usuário estivesse pressionando o Ctrl. Então, o comportamento normal é que para o usuário selecionar mais de um item, ele tem que segurar Ctrl. E isso não está acontecendo lá. E eu, com o mouse mesmo, consigo selecionar mais de uma clicando, por causa que o toggle nos permite fazer isso. Mas se você observar o certo mesmo, né, é o Ctrl. Para selecionar itens específicos, o usuário tem que segurar Ctrl. E para ele selecionar múltiplos usuários de uma vez só, normalmente segura a tecla Shift. E nosso sistema, ele não tem ainda essa lógica. Temos que escrever, então vamos lá para o nosso Visual Code e escrever essa lógica para ele selecionar com Ctrl e Shift. Pessoal, pausar aqui um pouco agora para deixar um recado bem importante. Aqui na descrição eu vou deixar um treinamento que eu recomendo. Ele é do especialista Leonardo Escosa e ele vai te ensinar a como se tornar um programador full stack JavaScript em apenas 8 semanas. E sim, não é coisa de outro mundo. Eu fiz o curso dele e realmente ele entrega o que promete. Então, não perca esse conteúdo que eu deixei aqui para você na descrição. Lá ele tem um vídeo que ele explica tudo sobre o treinamento e o porquê que você deve fazer ele, beleza? Então, clica aqui na descrição e dá uma olhadinha. Vamos voltar à nossa aula. Então, vamos fazer essa lógica, beleza? Fazer aqui o seguinte: if event.ctrl que, se isso aqui for verdade, né, porque ele segurou o Ctrl para fazer alguma ação. E aqui vamos fazer o seguinte: list elementos, não nossos elementos, carry selector, só que aqui vai ser carry selector all. Quero que você selecione todos os elementos que for LI e que possui a classe selected. E aí vamos fazer aqui um for each para percorrer os elementos. Aqui elemento, um funct aqui, e aqui a gente adiciona, né, elemento ponto class list ponto, vou dar aqui um remove e vou te explicar direitinho. Vou dar aqui um remove selected. E aqui é o seguinte, eu vou te explicar cada passo que eu fiz aqui lá no PowerPoint, né? Eu vou botar aqui uma ação aqui. Ok, então vamos salvar esse código e vamos testar ele. Então já salvei, né? Vamos aqui testar. Vou segurar aqui Ctrl no teclado. Ctrl, selecionar esse.
Então veja que a lógica do Ctrl já está funcionando, certo? Se eu selecionar só um, ele deseleciona o resto e fica só com um. Então vamos lá para o nosso PowerPoint para que eu possa te explicar linha a linha o que foi que eu fiz naquele código. Então aqui eu vou te explicar o que a gente fez para que a gente tivesse aquele resultado. Primeiro, vou aqui explicar a lógica, né? Você lembra que o toggle ele estava funcionando como se a gente já estivesse segurando o Shift. Estou aqui verificando se o Ctrl do teclado não foi pressionado. Com esse ponto de interrogação aqui, que é o NOT, ele é um não, como se fosse um não. Então, se o evento de pressionar o teclado não for pressionado, ele vai dar true e vai cair nessa estrutura aqui. E o que é essa estrutura que faz? Se o usuário não estiver pressionando, estamos removendo do elemento LI todas as classes select. E daí fazemos o toggle, como a gente sabe que não tem nenhuma classe, aí o toggle vai e adiciona, entendeu aí? Se o usuário não estiver pressionando, isso quer dizer que ele está sim pressionando, e aí a gente pega todos os LIs, os elementos LIs e adiciona a classe select. Aqui é o seguinte, os arquivos não estão sendo pressionados, ele caiu nessa estrutura. Aqui a gente está, o elemento capturado, o L lá, né, que a gente capturou lá em cima do construtor. E aqui demos um carry select all, quer dizer o que? Selecione todos os elementos, não só um. O que é o select? Ele seleciona apenas um elemento e o all seleciona mais de um. E aqui a gente passa a condição. Selecione todos os elementos, que é uma LI, uma classe chamada select. E aí fazemos um for each para percorrê-la, cada uma, linha a linha, e aí saímos removendo a classe select. E aqui, como a gente tem o toggle, ele vai dar a impressão que está adicionando. Então é isso que aquele código faz. Agora que já o nosso código ele está funcionando corretamente, com o Ctrl fazendo seleção, vamos implementar a lógica de fazer com Shift, ou seja, ele vai poder fazer múltipla seleção. É algo parecido com isso aqui, ó. Vou te mostrar. Veja aqui um exemplo de como funciona o Shift, certo? Ó, o Shift aqui, ó. Eu posso clicar aqui e segurar Shift e clicar aqui, ó. Ele vai selecionar todos. Se eu selecionar aqui e for um por um, também vai, certo? E se eu fizer o inverso de clicar aqui, segurar Shift e clicar aqui, ele seleciona todos também. Então, é essa lógica que vamos implementar agora usando JavaScript para o nosso sistema web ficar o mais parecido possível com o nosso sistema que a gente está se inspirando, que é o Dropbox da Microsoft. Então vamos para o código para implementar essa lógica. Então, agora que você viu visualmente, quando a gente vê o cenário de forma mais clara, fica mais fácil de codificar. Eu tenho uma dica para vocês, quando vocês forem fazer seus projetos, por isso que é importante vocês desenhar diagramas, você primeiro pensar em como vai fazer a codificação. Um erro que eu cometia muito era que quando eu estava iniciando era o seguinte: eu queria escrever primeiro antes de resolver o problema. E cara, fica extremamente mais difícil fazer um software desse jeito.
fica muito complicado. Então, é por isso que a maioria dos iniciantes, e eu me incluo nisso, tem muita dificuldade, porque eles querem primeiro codificar, tentar resolver o problema no código. E não é assim que funciona. Primeiro você resolve o problema na sua cabeça, passa para o papel, que é importantíssimo. O papel, o diagrama, um quadro assim, como esse aqui. Se não tiver, use um caderno com a caneta, não sei. Primeiro você resolve o problema e depois você parte para o código e resolve a solução usando uma linguagem que você codifica. Nesse caso aqui, estamos utilizando a linguagem JavaScript, mas poderia ser qualquer outra linguagem. Então, esse recadinho aí para você, essa dica extra aí para você ter mais controle no seu código, beleza? Então vamos escrever aqui o implementar a lógica do shift, correto? Então aqui, ó, estamos aqui, né? Então aqui vai ser o seguinte, fazer aqui outro hífen event shift key open junto shift key e se entrar aqui é porque o usuário está pressionando o shift. Let primeiro li vai receber dis.underline list file carry select. Nesse caso aqui vai ser só né, um elemento. O elemento que tenha a classe select. E aí vamos dar um console para a gente ver esse ali console.log primeiro ali. Salvar aqui, vamos usar no nosso browser e ver esse elemento. Então, já abri aqui o meu navegador, né? Vamos fazer, dar aqui atualizar a página. Vamos segurar Shift e clicar. Veja que ele retornou null, certo? E vamos lá, clicar em outro. Agora sim, ele nos retornou o elemento correto. É que ele retornou null. Não sei se você tá lembrado, mas lá no nosso código, aqui ó, ele só vai entrar no toggle, ou seja, ele só vai ter a classe selecionada quando passar por aqui. Ou seja, na primeira entrada aqui ele não tem a classe toggle. E estamos capturando a classe, o item que tiver a classe toggle. Por isso que ele dá null. E aí no segundo clique que eu dou, ele consegue, a gente consegue capturar. Veja aqui, ó, que a gente capturou o elemento certo, ó. Se a gente for aqui, ó, é o elemento aqui, ó. Esse aqui que é o primeiro que a gente realmente clicou, certo? Então está funcionando perfeitamente. Então aqui vamos explicar, né, o que a gente fez lá no código para ter aquele comportamento, né? Explicar aqui, ó. Vamos perguntar se o shift está sendo pressionado. Deixa eu só coisar aqui. Se o shift está pressionado e aqui ele está aqui, aí caiu nessa condição e aí estamos aqui capturando o elemento que só que é o li, que é o L, pedindo para ele capturar somente os elementos que tem a classe select. E aí pedimos para dar um console aqui. E aqui temos uma coisa bem interessante. Temos duas formas de fazer a seleção, como eu te mostrei lá no início. A gente pode selecionar do primeiro para o último, ou seja, eu clico aqui e seguro Shift e clico aqui, e esses nas sequências aqui, esse intervalo, ele também fica selecionável, e eu posso também o contrário, eu posso clicar aqui e segurar Shift e clicar aqui, que também esse intervalo vai ficar selecionável. Então a gente tem que fazer esse comportamento lá no nosso JavaScript. E aí precisamos fazer o seguinte: capturar o elemento li. Vamos agora capturar o último elemento que foi clicado, né? Ou seja, temos aqui a primeira linha e, gente, aqui é bem fácil. O último elemento que foi clicado vai ser o nosso próprio li. Então aqui, ó, console
.li, certo? Vamos testar aqui esse código. Segurando Shift aqui, ó. Veja aqui, ó. Temos o nosso primeiro elemento e o último elemento que foi clicado. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint para eu te explicar melhor. Então aqui, pessoal, é bem simples. Se já temos o primeiro elemento, significa que já temos o primeiro salvo, né? Ou seja, o segundo elemento é o próprio LI do nosso evento, que vai ser clicado por último. E aqui vamos agora fazer aquela seleção, que é essa aqui, ó. Fazer a seguinte seleção agora. Essa aqui, ó. Se eu clicar aqui e selecionar aqui, seleciona também esse intervalo e esse intervalo, beleza? Se eu clicar aqui, segurar Shift, clicar aqui, ele vai selecionar também esses aqui do intervalo. Então vamos implementar essa lógica, que é a lógica mais, digamos assim, que requer mais sua atenção a partir de agora, para que você possa ter a compreensão total da lógica por trás. Então, preste bem atenção nesta minha explicação. E só lembrando aqui na descrição vai estar o link do meu mini curso, onde eu te ensino a criar um jogo do zero. É um presente que eu tenho para te dar. Então clique aqui no link que eu vou te enviar esse conteúdo via e-mail para você. Não perca esse conteúdo que está incrível. É um jogo muito bacana que a gente cria do zero também usando JavaScript. Então vamos fazer aqui essa seleção, beleza? Então aqui eu vou te explicar a lógica da seleção com Shift. E aí vamos dividir em partes para a gente conseguir compreender o todo melhor. É o famoso dividir para conquistar. Também recomendo muito você fazer isso nos seus projetos, né? Pegue um problema grande e divida ele em várias partes. Vai completando uma a uma até você completar, resolver, né, o problema todo por questão. Então, sabemos que precisamos passar por cada um dos elementos para saber quais são, nesse caso aqui, cara, escrevi aqui errado, desculpa aí, gente. Precisamos passar por cada elemento para saber quais foram os selecionados, ok? Então a gente precisa saber quem é esses que estão nesse intervalo. A gente já sabe quem é o primeiro e o último. Precisamos pegar esse que ficou nesse intervalo. Também precisamos capturar o índice do primeiro elemento até o último elemento que foi clicado e adicionar a classe select. Então vamos pegar o primeiro elemento e o último, percorrer todos eles e sair adicionando a classe select. Depois vamos capturar o index desses elementos que estão dentro do elemento, certo? Só que tem um detalhe: para eu acessar ao L, para eu percorrer esses elementos, eu preciso acessar a nossa UL. Ali no quarto ponto, é acessar o elemento L para ter acesso ao index, né? Eu preciso ter esse acesso a esse elemento. Para isso, precisamos subir a hierarquia desses elementos. E se você ainda não conhece como funciona a hierarquia do DOM, eu vou deixar aqui na descrição. Vai aparecer aqui um card aqui em cima, onde eu explico o que é o DOM HTML, que é uma árvore de elementos composta que envolve herança, hierarquia de pai e filho, beleza? Então te recomendo assistir esse vídeo que está bem mais explicado lá, beleza? Então, no quinto passo, precisamos subir na hierarquia desses elementos e acessar o elemento pai, neste caso, ao L, onde os filhos estão. Então aqui, ó, é uma simples explicação. Temos aqui várias ULs, que são os nossos elementos, certo? Aqui é cada arquivozinho, certo? Que aqui dentro está, é uma UL, elemento UL. E essa UL, ela é filho da UL.
Aliás, essas tags ali são filhas da tag UL. Então, a gente está aqui, ó, no nosso código. Lembra? A gente capturou a ALI específica e estamos percorrendo ela. Precisamos fazer o seguinte, voltar a ter acesso à tag UL para conseguir percorrer todas as ALIs. E aí sim, conseguir pegar o index delas. E aí eu consegui fazer a lógica de selecionar esse intervalo que existe. Eu sei que é um pouco complexo, mas eu vou tentar deixar ainda mais fácil de você entender com um exemplo. Vamos imaginar aqui uma situação. O usuário clicou em dois arquivos, que para a gente os arquivos representam os elementos LIs, certo? Precisamos saber quais foram esses arquivos, elementos, para podermos comparar eles. Vamos supor que temos 10 arquivos. Aqui temos 10 arquivos, certo? E ele selecionou os arquivos 4, aqui ó, 4 ao 9. E aí veja que tem aqui ó, um intervalo. Do 4 para o 9 ficou 1, 2, 3, 4. Então esses 4 aqui também vão ser selecionados pela lógica do shift, certo? Só que para a gente ter certeza que ele selecionou do 4 ao 9, precisamos ler todas, sem exceção. E aí para conseguir fazer a comparação, né? E para realizar tal tarefa, precisamos subir na hierarquia e ir para o elemento pai, que em nosso caso é o L. Como eu te falei aqui, precisamos subir para cá, beleza? E para subir na hierarquia, usamos uma função que já está pronta, da própria API do JavaScript, que é a função parent do elemento, que em inglês é parent element. Então vamos fazer esse código para a gente subir a hierarquia, percorrer e fazer as comparações, beleza? Então vamos ao nosso código. Vamos capturar esse elemento acima, né? Então vou fazer aqui um console.log para a gente ver esse elemento de fato. Fazer aqui, ó, li.parent_element. Vamos usar no nosso navegador ver esse elemento. Isso aqui, ó, ele pegou a nossa URL completa, beleza? Conseguimos fazer subir essa hierarquia. Agora vamos pegar os índices desses elementos com usar o for each, beleza? Então vamos fazer aqui o seguinte: hífen, primeiro ali, vemos que já entrou aqui no primeiro. E aqui vamos criar duas variáveis: let início do index, let final do index. E aí vamos fazer o seguinte: li.parent elemento ponto acessar agora os filhos, né, que são as aris. Então aqui é shield nodes, ou seja, estamos acessando os filhos, né, os nós, que a gente chama de nós. Ponto for each, aí vamos percorrer por cada um deles e vamos fazer aqui um for each para capturar o elemento, nesse caso aqui, e o index deles. Aqui é uma arrow function. E aqui a gente vai fazer uma comparação para a gente distinguir de quem é quem. Então, se se o primeiro elemento for estritamente igual ao elemento, então isso quer dizer que o início do index vai receber index, ok? E se
o LI for estritamente igual ao elemento, o final, né, o final vai receber o index também aqui. E aqui embaixo vamos dar dois console logs para saber aqui, beleza? Então, console ponto, opa, console ponto log, aqui vai ser início do index, console ponto log, final do index. Vamos salvar esse código e lá no browser ver se realmente a gente fez a lógica certa. Depois vamos para o PowerPoint para que eu possa te explicar melhor esse código linha a linha. Vamos fazer aqui o nosso teste, né? Tirar aqui esses consoles para não confundir a gente. Salvar aqui e abrir lá o nosso coisa. Então vamos testar. Segura Shift aí, eu vou ser no teclado. Selecionar aqui o 1 e o 3. Aqui, ó. Veio certo, né? Ó. O índice 0 e o último índice 2. 0, 1, 2. Se eu clicar aqui no esse índice aqui, segurar Shift, tá aqui, ele me deu, ó. Primeiro foi o índice 3 e depois o índice 0. Então o nosso código ele está sim funcionando. Vamos à explicação. Estou criando duas variáveis para armazenar o primeiro index e o último index. Então chamei aqui de início do index e final do index. E aí eu fiz o seguinte: li ponto parent element para subir de hierarquia e acessar o nosso UL, certo? E aí eu acessei aqui da UL os children's nodes, que é os filhos, nesse caso, as nossas LIs, certo? E aí, como são várias LIs, a gente temos que usar aqui um loop for each para percorrer cada LI, né? Você vai um fonte como parâmetro para saber duas informações. Primeiro, qual é o elemento que está sendo acessado nesse momento e qual é o índice desse elemento. E aí fiz duas perguntas aqui. Se o primeiro elemento, que é o LI, for idêntico, no JavaScript a gente tem algumas formas de fazer comparação e os três sinais significa que é idêntico mesmo, até o tipo é igual, ok? Então se for idêntico ao elemento atual, eu pego o início do index e passo o index para ser guardado nessa variável. E o mesmo acontece na LI normal, certo? E aqui eu mostrei esses índices. Então, agora a gente precisa somente fazer uma coisa, que é pegar esses elementos, esses índices e adicionar a cada um deles a nossa classe select, beleza? Né? Agora já sabemos qual é o primeiro elemento e o último, e já estamos acessando o elemento by para percorrer os filhos. Só falta agora adicionar a classe selected para termos o efeito de seleção dos arquivos. Porém, precisamos resolver o seguinte problema. Quando fizermos um loop para percorrer todos os elementos do intervalo para adicionar a classe, esses elementos têm que estar em ordem, beleza? Porque senão eu não vou conseguir adicionar a classe a eles. Então tem que estar em ordem, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que procurar uma forma de deixar esse array em ordem. Existem várias formas de se ordenar um array. Eu vou usar aqui uma solução pronta da própria API do JavaScript, que é a função sort. Ele vai nos dar esse array já no jeito. Então vamos lá para o código fazer funcionar. Então já estamos aqui no nosso
Visual Code, vamos fazer aqui o seguinte, fazer essa ordenação. Então vou fazer aqui uma variável let, chamar aqui de index or, não, chamar aqui de array ordenado. E aqui eu vou passar os meus elementos, o início do index, vírgula, final do index. E aqui eu vou fazer assim, ó, só isso, ponto, sorte. E aí ele está ordenado e bonitinho, beleza? Então aqui ele já tá ordenado, beleza? Vamos percorrer cada um dos elementos e adicionar a nossa classe select para que o usuário lá no front-end tenha esse feedback que os itens estão sendo de fato selecionados. Fazer aqui o seguinte, li ponto parent child node ponto for each, beleza? Fazer aqui um for each e aqui eu vou passar uma arrow function com o nome L e a outra com I, para ficar distinguir melhor, né? L de elemento, I de index. Fazer aqui, ó, se o meu index ele for maior ou igual ao meu array ordenado na posição 0 e uma condição aqui, e se o index for menor ou igual ao meu array na posição, isso quer dizer que eu preciso adicionar a nossa classe CSS aos elementos. Então l.class_list.add, nome da classe, select. Uma coisa muito importante que eu vou te dizer aqui agora. Muita gente quer pular etapas, certo? Muita gente quer aprender React, quer aprender Angular, Vue.js, Ember, Ionic, React Native, sem antes ter a base do JavaScript. E aí não entende algumas coisas que o React faz, que o porquê que eles fazem. Então veja como é trabalhoso você manipular DOM. Então é por isso que se existe frameworks para facilitar essa manipulação de DOM. Então, o bom de criar projetos puros de JavaScript é que você realmente aprende a mexer com JavaScript, beleza? Então, recadinho dado, estude JavaScript antes de partir para qualquer framework. Então aqui temos que fazer só mais uma coisa, que é apagar esses consoles aqui. E aqui precisamos parar essa execução aqui, porque se entrar aqui a gente não quer que esse toggle aqui funcione mais. Então temos aqui um artifício de um retorno igual a true, e aí ele vai parar a execução do código aqui, beleza? Vamos primeiro testar o código no browser e depois ir lá para o PowerPoint para eu te explicar linha a linha o que foi feito nesse código. Então pessoal, antes da gente salvar aqui, ó, fazer aqui uma pequena correção, porque aqui ó, é selected, tem um C aqui. Então, de novo, pause o vídeo, escreva, copie o código bem direitinho, e aí você salva o código e vamos lá no nosso navegador testar esse código. Vamos segurar aqui o Shift aqui, ó. Vou selecionar do primeiro e aí esse aqui. Selecionou. Se eu quiser selecionar esse para esse, também foi. Desse para esse, também. Só com Ctrl. 1, 2. Então, o nosso código está em perfeitas condições. Vamos lá para o PowerPoint para eu te explicar o que foi que a gente fez. Bom, agora estou aqui em cima, beleza, para não atrapalhar a tua visão. A gente resolveu aqui esse problema. Como foi que eu resolvi, né? Aqui eu criei um array e passei os elementos para dentro desse array e usei um método sort, né, para retornar esse array já ordenado. Com esse array já ordenado, a gente usou aqui o seguinte: percorremos o for each
para cada elemento e cada index. E aqui fizemos uma simples condição. Se o i, certo, desse elemento atual for maior ou igual do que o index do nosso primeiro array, e se o index for menor ou igual do index na segunda posição, se isso acontecer, temos que adicionar a classe selector aos nossos LIs para dar a sensação que o elemento está sendo realmente selecionado, né? Visualmente falando. E lá no final eu mandei aqui dar um true aqui para a gente parar a execução aí e não cair no nosso toggle, beleza? Então é isso. É esse o código. A gente pode fazer uma pequena refatorização. Vou fazer isso agora com vocês. Se você perceber aqui, ó, gente, a gente está fazendo uma coisa repetida. A gente fez aqui, ó, 2 for each aqui. Estamos chamando a mesma condição aqui 2 vezes, certo? Isso deixa o nosso código um pouco mais verboso e perde performance. Então a gente pode fazer o seguinte: tirar isso daqui, ó, botar aqui uma LIs, certo? E fazer aqui, ó, o seguinte: let LIs vai receber, e aqui eu posso nem tirar, deixar só LIs. Belezinha? Bom, galera, é isso. Eu fico por aqui. Se você chegou até aqui comigo, parabéns. Isso é sinal que você quer realmente aprender JavaScript. Então, não se esquece de clicar aqui no link na descrição e conferir o meu mini curso gratuito e o treinamento que eu recomendei a vocês há pouco tempo, o Leonardo Escola, que é muito bacana, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like para ajudar aqui o canal a crescer mais e mais, beleza? Compartilha esse conteúdo com aquele teu amigo que está iniciando no mundo da programação e está com alguma dificuldade em relação a JavaScript, beleza? Então, fica com Deus e valeu!